Boa noite a todos e a todas. Bem, não sei se todos puderam perceber, mas nós fizemos uma pequena modificação, nesse verso da música de Cazuza, que representaria: eu vejo o futuro repetir o passado, tendo em vista que os propósitos dessa noite é refletirmos justamente a importância da utilização do tempo no nosso processo evolutivo, de que, de fato, o nosso futuro não seja uma réplica ou uma repetição de tantos equívocos já assumidos em tantas outras experiências anteriores que nós tivemos. Então, a ideia seria muito mais pensarmos como o futuro poderá refletir o nosso passado, na perspectiva de que o nosso passado ele é profundamente necessário a fim de que a gente possa ressignificar, aprender com os nossos erros, porque todo o processo de aprendizagem, ele se dá dessa forma: a gente acerta, erra outras vezes, acerta de novo, erra mais outras tantas, e é nessa dualidade de experiência entre acertos e erros que a gente vai aprimorando o nosso processo de aprendizagem. Então, que nessa utilização do tempo, as experiências do nosso futuro não mais sejam repetições de equívocos anteriores, ou que pelo menos consigamos minimizar esse ciclo vicioso que talvez há muitas reencarnações estamos reeditando. Então, esse mesmo tema da palestra poderia ser uma reflexão profunda a respeito da lei de ação e reação, mas nós iremos nos deter um tanto mais para refletir a respeito da importância do tempo em nossas vidas. E, particularmente, nós fomos impactados pela leitura do capítulo 4, na realidade, a proposta do tema dessa palestra foi a partir da leitura do capítulo 4 do livro Vida, Desafios e Soluções, que nós estamos trabalhando em nosso grupo de estudo com Oscar, cujo tema chama-se A Energias da Vida. Esse livro de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, Joana vai refletir aí o maior propósito do centramento das nossas reflexões hoje à noite, é o tópico em que ela fala sobre os hábitos mentais e as frustrações e decepções. E, particularmente, antes de nós adentrarmos mais especificamente nas reflexões de Joana, que será talvez a maior referência de nossa fala nessa noite, nós gostaríamos de citar inicialmente um poema do Mário Quintana, chamada 666, quando ele nos diz: a vida é um dos deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas, há tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram 60 anos. Agora é tarde demais para ser reprovada. E se me dessem um dia, uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguia sempre em frente. Iria jogando pelo caminho a casca dourada inúteis das horas. A partir dessa reflexão poética do Mário Quintana, a gente poderia refletir a importância da utilização da nossa encarnação numa perspectiva de utilidade. Talvez para nós essa seja uma das reencarnações mais importantes, de muitas que nós já vivemos e talvez de outras tantas que a gente ainda vai experienciar. E a partir dessa leitura, as horas vivenciadas nessa nossa nova oportunidade existencial não podem ser passadas inutilmente. Porque a oportunidade que Jesus está nos dando, a oportunidade que Deus está nos dando de estarmos aqui reencarnados nessa escola da vida, eu vou utilizar uma expressão de Emmanuel que eu achei profundamente oportuna, quando ele, explicando o significado do que representa a reencarnação,
um significado que ele nos apresenta dizendo que é o perdão de Deus. A oportunidade de estarmos reencarnados é o perdão que Deus nos dá para dizer: filho, vai novamente e tenta de novo. Pega novamente essa oportunidade que está sendo dada, reflete as escolhas, os aprendizados, até mesmo os equívocos, analisa bem o teu joio e o teu trigo, porque essa plantação somos nós, e coloquemos Jesus para ser o lavrador dessa nossa plantação. Porque é a partir dessa experiência que ele vai fazer com que a gente entenda que mal ainda nos pertence. Que joio é esse que precisa ser cortado e como Emmanuel bem colocou na mensagem, precisa ser transubstanciado. E essa representação do jogar o joio para ser queimado, então é uma representação muito forte, porque o fogo é o que vai, ou talvez o elemento que melhor representa transformação. Tornando qualquer substância ou matéria, transformando de um estado em outro. E talvez nessa nossa lavoura existencial seja essa a necessária ou o necessário aproveitamento que precisamos fazer. É pegar o mal que ainda existe em nós, é pegar os equívocos que ainda nos compõem e nos pertencem e transfigurar isso em sementes de vida nova, de novas energias, de novas oportunidades de crescimento e de aprendizado. E aí eu particularmente gostaria de destacar um dos trechos trabalhado por Emmanuel nessa mensagem que Rosângela leu agora há pouco, quando ele nos diz: Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. O tempo e a bênção do Senhor age devagarinho e os propósitos inferiores se transubstanciam. E aí torna para mim muito mais compreensível como esse tempo nos é apresentado de fato como a misericórdia divina em nossas vidas. Como a oportunidade de estar reencarnado, de fato, representa esse perdão de Deus, que está dizendo: filho, eu não estou aqui para te julgar exatamente sobre os equívocos que tu cometeste, porque a gente acha que a gente só sofre porque a gente cometeu equívocos no passado, onde na maioria das vezes a gente só continua sofrendo porque ainda não aprendeu, não foi nem pelo que a gente já vivenciou. É óbvio que boa parte das expiações que nós precisamos ainda vivenciar está atrelada à nossa teimosia de não querer aprender pelo amor. E aí tenta, e dá uma oportunidade, dá outra, e chega determinado momento que esse lavrador, muito habilidoso, o pedagogo por excelência, vai dizer: amiga dor, precisa chegar lá naquela alma para que ela possa de fato assim despertar. Então que possamos de fato refletir com tanto mais de profundidade sobre a importância dessa dádiva, que é o tempo que nos foi dado, para que a gente possa aprimorar o nosso processo evolutivo. E aí, chegando em Joana, nesse capítulo 4, chamado Energias da Vida, Joana, no item 2, vai falar sobre frustrações e dependências. E, particularmente, indico a leitura do capítulo inteiro, eu acho que é um dos capítulos mais importantes desse livro, mas nós queremos destacar o trecho inicial com relação à exposição que ela trabalha nesse tópico, frustrações e dependências. Ela começa nos dizendo o seguinte: o indivíduo está sempre no momento presente, que é o seu instante decisório. Se de fato nós formos analisar, fazer uma reflexão tanto mais profunda a respeito do impacto do tempo em nossas vidas, nós poderíamos dizer que o momento mais precioso é o momento presente. Porque o passado a gente não pode fazer mais nada. E o futuro está intrinsecamente ligado de como eu vou ressignificar esse passado atuando no presente. Então, o que é mais determinante em nossas existências é o nosso momento presente.
Não é à toa que Joana nomeia ele como um instante decisório em nossas vidas. É onde, de fato, nós precisamos centrar as nossas energias, a nossa força, a nossa determinação. Porque muitas vezes nós perdemos ou desperdiçamos a nossa energia, que deveria estar sendo trabalhada nos propósitos para essa encarnação, se lamuriando a respeito do passado, ou ansioso com relação ao futuro, que nem sequer chegou e que para chegar vai precisar de fato do que eu estou fazendo com o meu dia de hoje. Por isso que ela já inicia esse tópico nos fazendo refletir que o indivíduo está sempre no momento presente. Sempre. E se de fato quisermos assumir um propósito de crescimento emocional, psicológico, espiritual, esse é o momento que precisa ser melhor cultivado. É o momento presente. Porque o que a gente vai estar vivenciando agora precisa estar muito centrado, muito focado no trabalho que precisa ser feito nos dias de hoje. E ela ainda diz: o passado, por isso mesmo, não pode servir de parâmetro, senão para aprender como não repetir os erros. Porque o passado é irrecuperável, no entanto, reparável. Eu achei muito oportuna essa fala de Joana, porque comumente os maiores entraves do nosso processo evolutivo está com relação a esse passado que a gente não consegue resolver, não consegue superar, não consegue perdoar, não consegue se perdoar. E a gente fica, sabe, dando murro em ponto de faca, se machucando, numa perspectiva de algo que não tem como a gente recuperar. Porque a gente não vai conseguir voltar ao passado. Então a gente acaba gastando muita energia num esforço onde não há possibilidade de retorno. Mas aí ela faz, por mais que sejam palavras muito próximas, ela apresenta uma distinção muito profunda, a nos dizer que o passado é irrecuperável, mas é reparável. Então aquilo que eu cometi ontem e que foi um erro, um equívoco, uma limitação de minha alma, eu não posso voltar lá e fazer, né? A gente fica idealizando isso, ou fantasiando. A gente adora filme em que a gente pode se transportar para o passado, querendo se resolver. Mas até mesmo observe que na própria ficção, toda vez que a gente tenta fazer isso, a gente termina se complicando muito mais no presente. Então não tem como a gente voltar para esse passado e querer fazer de volta, querer consertar, ajustar, mas eu posso reparar. E a reparação, ela se dá na ação do agora. Isso a gente pode fazer. Então, se isso a gente pode fazer, é esse presente de fato que precisamos cuidar. E ela nos coloca: nada existe que possa ser recuperado na área moral comprometida. No entanto, desde que haja interesse real, poderá ser corrigido. Assim, nos diz ela, é negativo manter saudade do ocorrido, sentir-se frustrado pelo que gostaria que houvesse sucedido, mas não sucedeu, ou arrependido em profundidade pelo insucesso de que foi objeto. E a gente queria parar por aqui para refletir um pouco mais essas três observações que Joana nos traz, porque comumente nós estamos empacando em nossas vidas, porque talvez em um desses três elementos a gente está ainda amarrado nesse passado. Primeiro ela coloca manter saudade do já ocorrido, colocando isso como uma experiência muito negativa. E aí me deparei com um texto muito poético, né, do professor, de um ex-professor meu muito querido, Edmundo Gaudêncio, que ele publicou na página dele do Facebook, e ele intitulou o texto de Advertência. E particularmente esse texto me chamou muita atenção, tendo em vista que já estávamos com essa ideia de preparar a palestra com esse tempo. E Edmundo traz uma reflexão, inclusive pedi a autorização dele para falar,
citar o texto dele nessa palestra, ele nos traz uma reflexão que eu achei muito oportuna e profunda, quando ele nos diz o seguinte: fazendo uma reflexão a respeito disso que é muita tendência nossa, né, de ficar amarrada a um saudosismo de um passado, que muitas vezes paralisa as nossas escolhas, né, no presente. Ele nos diz o seguinte: às vezes, o maior dos desejos humanos é não ir adiante. Vou repetir. Às vezes, o maior dos desejos humanos é não ir adiante. É voltar onde já se esteve, é retornar aonde já não pode voltar. O retorno ao sabor de uma primeira colherada ou gole, a volta ao antigo perfume, o regresso àquilo que se viu pela primeira vez. E ele adverte: impossível tudo isso, porque entre a primeira vez e a outra vez existe o tempo que a tudo modifica. Então, não dá para paralisar a nossa vida no hoje, num saudosismo inútil de um passado que não volta. Quer ver um dos equívocos da vivência desse tipo de sentimento? Pessoas que acham que só lá no passado tudo era melhor. A vida era melhor, os valores eram melhor, a educação era melhor, os pais eram melhores. A gente acha que tudo antes era melhor, as coisas funcionavam melhor. Tem gente que não consegue ter uma leitura aprofundada dessa fase de transição que nós estamos passando em coletividade e olha o caos na política e deseja voltar à ditadura, dizendo que na ditadura era melhor. Isso é um dos exemplos muito simplórios em que às vezes a gente, por estar apegado a um saudosismo profundamente negativo das nossas experiências do passado, a gente acaba meio que contaminando as nossas percepções no presente. Porque se nós formos analisar de maneira profunda, nós estamos evoluindo, inclusive nesse caos em que nós estamos vivenciando. Inclusive diante desse caos. Uma outra reflexão que Joana nos traz, que também é muito negativo, sentir-se frustrado pelo que gostaria que houvesse sucedido, mas não aconteceu. É aquele: mas se eu tivesse feito isso, mas se eu tivesse cuidado, aquela tragédia não teria acontecido. E muitas vezes nós somos aprisionados em profundos sentimentos de culpa por conta deste bendito se eu tivesse feito. Se tivesse sido aquela a minha escolha. Gente, se já passou. Viremos a página. Não dá para voltar. Não tem como. É impossível. E muitas vezes a gente fica olhando o nosso casamento, mas se eu tivesse me casado com aquele outro fulano ou fulana? Mas se eu tivesse tido filho? Mas se eu não tivesse tido filho? Mas se a minha escolha não fosse por essa profissão? Mas se eu não tivesse escutado fulano? Se eu tivesse escutado Beltrano? E muitas vezes nós ficamos rancorosos, mastigando essas experiências de algo que não aconteceu. E nem vai voltar a acontecer, porque 20, 30 anos, ou um ano, ou um mês atrás, não vai voltar. Mas a gente ainda fica desgastando as nossas energias vitais, remoendo um passado que não pode ser tocado. E ela ainda reflete que também é negativo quando nós nos colocamos de maneira arrependida pelo insucesso de que foi objeto. E muitas vezes nós nos dilaceramos psicologicamente por um equívoco que nós fizemos ou que nós vivenciamos, do qual nós somos objeto central.
E a gente remói e remói e remói sem conseguir sair daquele trauma, daquela experiência dolorosa ou daquela provação muito difícil. E está lá a nossa alma dizendo: tu ainda está remoendo nisso? Filha, pelo amor de Deus, desperta. Olha o tempo que está sendo perdido. Anos talvez já se passaram e a gente ainda está arrependido, remoendo um sentimento de culpa por algo que a gente já fez e que talvez se replicasse na experiência de hoje. Se a gente tivesse focado no presente, a gente dizer: disso aqui eu não caio mais. Mas às vezes a gente está tão conturbado, fixado no passado, que a experiência está se reeditando, a gente está caindo e não está prestando atenção nela. Porque o foco está tão no passado que eu não consigo enxergar que novas experiências estão sendo apresentadas com a nova roupagem, nos dando uma nova oportunidade de aprendizado e a gente perdendo a oportunidade. Porque está preso a essa experiência de um arrependimento profundo. E se de fato nós não nos perdoarmos e não nos reavaliarmos de maneira terna, amorosa, a gente não consegue sair do canto. E aí eu também gostaria de trazer uma outra reflexão profunda desse texto que Edmundo trouxe, chamada advertência, quando ele nos diz: por tudo isso devo lembrar que ninguém interpreta uma ocorrência futura sem o acontecimento do que ficou lá atrás. Então, eu acho isso importante para a gente refletir que o passado nos importa. Que quando a gente diz não nos fixemos no passado, é dizer assim, não nos fixemos nos equívocos, nas limitações, nas mágoas, nos traumas, mas eu preciso olhar para esse passado com olhos de presente. Porque se nós formos inventarmos de redescobrir a nossa história existencial, querendo nos olhar com os olhos de 200 anos atrás, gente, a gente vai dar prisão perpétua ou pena de morte para nós mesmos. Eu preciso olhar pelos passados com os olhos de um tanto mais de lucidez de hoje. Pelo menos deveria ser assim para todos nós. Precisamos olhar para a nossa história com um olhar de lucidez do hoje, ou da mínima lucidez que a gente conseguiu amadurecer em tantos e tantos e tantos anos de evolução que nós temos. Então, a partir dessa experiência, o que a gente vai fazer? Eu vou interpretar essa minha ocorrência futura dizendo: o que o passado me mostra que pode me ajudar a não errar mais? O que foi que as experiências que eu vivenciei, aonde foi aquelas que mais trouxeram dores, complicações com relação à convivência, às relações com o outro? E a partir dessa análise, eu não quero olhar para ela como se eu fosse um juiz tirano de mim mesma. Eu vou olhar para ela para dizer o que é que isso tem a me ensinar para que eu não repita, nem hoje, nem amanhã. E aí a gente vai criando uma linha coerente entre o tempo, criando laços e não mais algemas entre passado, presente e futuro. Porque se brincar, boa parte de nós está muito mais algemado a essa história de continuidade do tempo do que criando entrelaços. O que é que essa experiência do hoje está me dizendo agora para que amanhã eu possa ser uma pessoa melhor? Mais lúcida, mais amorosa, mais fraterna. Então, o meu egoísmo, muito cruel, de há outras tantas reencarnações atrás, eu vou olhar para ele e vou dizer: o quanto de sofrimento tu me trouxe e trouxe a outras pessoas que se relacionaram comigo. Não quero mais essa escolha. Então, eu olho hoje para o meu egoísmo no presente e dizer: bichinho, eu preciso cuidar de você, porque no futuro eu não quero mais viver essas experiências tão dolorosas. Ou pelo menos eu quero amenizar um tanto mais essas experiências de sofrimento para comigo e para com o próximo. E aí ele traz uma outra observação muito rica, o professor Edmundo, quando nos diz: da mesma forma que o que se busca no passado, quando milagrosamente encontrado, nunca é o que ficou perdido,
que acreditávamos que nós recuperaríamos, isso jamais acontece. O que ele está querendo dizer com isso? Quando eu olho para o passado com os olhos de hoje, não é mais o mesmo passado que a gente olha, gente. O tempo já modificou. Se brincar, todos nós estamos vivenciando essa experiência aqui. Daqui a 2 minutos, se vocês me perguntarem o que eu falei, a lembrança e a recordação vai ser uma reedição completamente diferente. Se eu for dar essa palestra daqui a 1 mês em outra casa, não vai ser a mesma. Por mais que a referência seja a mesma, o que sairá da minha boca não é mais. Quando eu falo da minha infância, não é a minha infância que está sendo falada. É como eu, com o olhar de hoje, enxergo a minha infância. Porque a gente não tira uma fotografia e traz ela para o presente da maneira como a gente vivenciou quando éramos criança. Então, é inútil querermos recuperar numa experiência saudosista ou numa experiência de arrependimento ou de sofrimento, um passado que quando eu reedito hoje já não é mais o mesmo. E ele ainda complementa: acredita-se que se reencontra outra vez. Lê do engano. Nunca é aquilo que se perdeu aquilo que se reencontra de novo. Impossível reencontrar aquilo que se perdeu naquilo que foi reencontrado. Porque nunca se volta o mesmo para o mesmo ponto de partida. Quando muito, podemos dizer: eu estive aqui, sou eu, fui eu. Essa composição poética do professor Edmundo nos representa de maneira muito clara que essa história do tempo compõe o que nós somos hoje. Mas o que determinará o que seremos amanhã será o que faremos do nosso presente. O passado, ele deve ser uma experiência, como muito bem nos colocou Joana, único exclusivamente para nos ajudar a não cometermos os mesmos equívocos. Só nos servirá para o nosso processo de aprendizagem tudo que bom a gente pode tirar dali. E quando a gente faz essa reflexão, não é que estejamos desprezando o nosso passado, muito pelo contrário. Porque eu estaria colocando no fogo o que Joana muito bem nos propõe. Porque o que é em si o processo de autodescobrimento, se não for um mergulho profundo em nossa própria história? Um mergulho profundo nesse nosso passado. Porém, com o único e exclusivo propósito de que a gente possa olhar para ele de maneira terna, amorosa, com propósitos de emancipação e não de paralisação. E aí ela bem nos coloca que todos esses nossos sentimentos desencadeados no pretérito podem ser reformulados às bases da ação que se repetirá em forma nova, modificando futuros resultados. Então, a gente vai olhar para essas nossas experiências do passado e vamos reformulá-las naquilo que for necessário na ação no presente. E é assim que a gente vai construir um futuro diferente para as nossas vidas. Porque muitos de nós, sabe o que é que estamos fazendo? A gente está olhando ou vivenciando esse passado, seja de maneira automática, repetindo os equívocos sem nem se aperceber, reeditando as nossas viciações sem nem sacar, ou estamos remoendo o remorso. Então, muitas das vezes, a gente está reeditando as nossas experiências infelizes, dolorosas, traumáticas, sem criar um novo propósito de reformulação em nossas vidas. Aí eu pergunto, o que vai ser do nosso futuro? Não preciso de médio, de vidente, de tarô, de cartomante para dizer. Não precisamos. Se a gente não fizer nada de útil no agora,
possamos ter certeza do que nos apresentará no futuro é uma reedição do nosso passado. Por isso que o nosso presente precisa ser o lugar de melhor cuidado. E é assim que Joana nos coloca. Que o homem psicológico saudável, olha a adjetivação que ela dá. O homem psicológico saudável não vive de recordações, nem se atormenta com as aspirações. Quando ela nos diz isso, assim, não é que a gente não vai recordar o nosso passado, porque no meu processo de redescobrimento de mim mesma, eu preciso acessar ele, mas eu não vivo dele. Eu não vivo remoendo essas recordações. Eu não preciso remoer os meus traumas. Eu preciso reelaborá-los e ressignificá-los. Nem eu fico ansiosa com o que está sendo, o que será o meu futuro. Porque uma das maiores causas de adoecimento, hoje na nossa contemporaneidade, é a ansiedade. E o que é a ansiedade? A gente nem cuida direito do passado, nem olha para o presente e já quer um futuro muito lindo, planejado, sem trabalhar no dia de hoje. E a gente já fica querendo ter resultados, a gente já quer. A ansiedade é a representação clara daquele que quer colher o fruto sem nem sequer a semente ter brotado. Como colher o fruto se nem sequer a semente brotou? A gente precisa cultivar a semente, dar tempo que ela cresça, amadureça, se fortaleça. Aí a gente vai adubar, vai regar, vai tosar. E com o tempo do amadurecimento é que ela vai frutificar. Mas a gente está adoecendo porque a gente quer colher o fruto antes mesmo de esperar a semente desabrochar. E aí, lembremos-nos daquela passagem de Jesus, que está lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 34, quando ele nos diz: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Essa passagem de Jesus representa assim: basta o que você precisa fazer com o dia de hoje. Não queira saber o que é que vai. Não perca tempo, não perca energia, não perca noite de sono, não perca, sua preocupação com o que vai se suceder com o dia de amanhã. Porque o dia de amanhã dependerá do como nós vamos administrar o dia de hoje. A cada dia basta o seu mal. Então é ele que a gente precisa estar cuidando, administrando. É nele que precisa estar focada as nossas energias, as nossas potências, a nossa perseverança, a nossa fé, a nossa tolerância. É nesse momento que a gente precisa cultivar essas energias. Então fé não é coisa de futuro, fé é coisa de presente. Às vezes a gente acha que a gente está alimentando a fé para que algo futuramente aconteça. A fé precisa ser alimentada para que a perseverança no cuidado do dia de hoje possa ser atendida, cultivada. Talvez essa sim seja a representação maior da fé. E Joana nos coloca que, portador de um presente enriquecedor, o homem psicológico saudável, nos seus movimentos atuais, estão sempre voltados para as ações que o promovem, confiando no futuro de forma saudável e racional, sem inquietação, ansiedade, vivendo integralmente cada instante do seu hoje. E o que eu achei oportuno nessa fala de Joana, quando ela nos diz, confiando no futuro de forma natural e racional. Porque muitas vezes nós queremos lidar com as nossas frustrações, com as nossas dependências, com os nossos sofrimentos de maneira miraculosa. Quantos de nós não chegamos à casa espírita querendo uma solução milagrosa? Ou à igreja, ou ao templo, ou qualquer que seja a denominação. Eu vim porque estou num momento de profundo sofrimento. Ai, se esse passe, essa água fluidificada fizesse uma mágica e todos os nossos problemas acabassem. Doido seria Deus que se fizesse um negócio desse. Porque dando todas as possibilidades de aprendizado, a gente ainda teima em não querer avançar.
Imagine se desse as coisas de maneira tão fácil assim. Então, não é que a terapêutica também na casa espírita, pelo amor de Deus, não equivoque em minha fala, não é que a terapêutica na casa espírita não tem um resultado, mas ela tem um resultado para potencializar a minha ação de transformação moral. Então, o trabalho é meu em parceria com a espiritualidade superior. Se eu não quiser fazer a minha parte, não vai adiantar terapêutica alguma. Não apenas a espírita, pode ser a psicológica, a física, a familiar. Pode a gente mudar de país e ir para um país muito tranquilo, sem violência, muita educação, tudo bacana, e mesmo assim a gente não aproveitar. Então a terapêutica vem potencializar a nossa força de vontade para a nossa transformação moral. E aí, muito impactada com essa leitura de Joana, com essa maneira que Joana, problematiza essa reflexão a respeito do nosso passado, da importância do investimento do presente para que a gente possa frutificar melhores experiências no futuro, ela nos traz alguns direcionamentos importantes. Porque Joana, ela não dá só a facada, nas nossas reflexões mais profundas. A gente sempre brinca assim. Joana, às vezes, ela traz algumas reflexões assim, que vai na nossa jugular da nossa alma, a fim de nos tirar do lugar comum, sabe? Do lugar da mesmice, da avaliação rasteira, ou de uma vivência de espiritualidade pequena, para nos colocar num projeto de espiritualidade profundo, como deve ser, que é a nossa transformação moral. Não é seguir ritual, não é seguir uma terapêutica apenas como um receituário, mas é promover uma transformação profunda. Então, assim, ela dá uma chacoalhada em nossa alma, mas nos aponta, com sua amorosidade, nos aponta diretrizes seguras também para as nossas transformações. E ela nos traz uma reflexão muito importante quando ela nos diz o seguinte: quando a pessoa considerar que se encontra na Terra, no momento, no lugar e com as pessoas certas, aquelas que lhes são necessárias para o próprio desenvolvimento, despertará da dependência infantil e da frustração debilitadora, recuperando a saúde comportamental através da renovação mental. Precisamos entender e deixar de se lamuriar da vida que se tem, aonde se nasceu, que família nos adotou e quais são as pessoas que convivem conosco. A gente perde muito tempo se lamuriando. A partir desse momento que a gente deixar de gastar energia reclamando de tudo que está ao nosso redor e de todas as pessoas que são importantes para o nosso processo de desenvolvimento, aí a gente vai se despertar, dizer, deixemos essa infância psicológica que a gente teima em não querer sair dela. E qual é o pontapé inicial? Ela mesma nos aponta, é a nossa renovação mental. Então, mesmo invertendo a ordem que ela trabalha nesse capítulo, ela vai trazer, no primeiro item, hábitos mentais, algumas reflexões importantíssimas para essa renovação mental. Porque ela nos diz que tudo começa no nosso pensamento. Então, se a gente quer saber por onde é que a gente vai começar a trabalhar para poder se reajustar e promover a nossa transformação moral, cuidemos do nosso pensamento. E ela assim nos diz: no pensamento estão as ordens do que se deve realizar e como proceder à sua execução. Deixando-se conduzir pelas manifestações primitivas, habituais, repetem-se sem resultados positivos. Os labores que o mantêm o ser no estágio em que se encontra, sem o valor moral para alcançar novos patamares no processo de evolução. O que ela está querendo dizer? Ela está querendo nos apresentar, fazer uma fotografia psicológica do que mais nos representa, gente. Por isso que ela começa a partir dessa reflexão.
Se Joana pudesse fazer uma fotografia psicológica do nosso pensamento, ela iria ver nesse raio-x espiritual, poderíamos dizer, nessa revelação em 3D espiritual, que a gente ainda está nas mesmas reminiscências, nas mesmas ideias pequenas, nos mesmos desejos animalescos, nos mesmos atavismos de sei lá quantas reencarnações. E o que é que a gente faz com essa energia mental? Repete, repete, repete. Como mudar pensando do mesmo jeito? Como traçar novas estratégias de transformação agindo da mesma forma? Para isso a gente precisa mudar alguma coisa. E ela nos diz: desde que no pensamento está a diretriz da conduta, pensar corretamente deve constituir o grande desafio de quem almeja o futuro. Eu preciso repetir 9.000 vezes essa frase. Desde que no pensamento estará a diretriz da conduta, é lá onde vai nascer, é lá onde nós vamos fermentar e cultivar o que vai ser as nossas ações. Tudo começa no pensamento. Pensar corretamente deve constituir o grande desafio de quem almeja o futuro. Se é Joana que coloca que pensar corretamente é o grande desafio, é porque ela sabe que os nossos maus hábitos mentais atrapalham muito as nossas vidas. E precisamos assumir esse desafio de transmutar novos hábitos mentais, condicionar a pensar positivamente, porque se a gente aprendeu a pensar de maneira pessimista, se a gente aprendeu e se condicionou a só pensar em tragédia, em adoecimentos, em equívocos, a gente também pode criar o mesmo condicionamento para pensar positivamente, saudavelmente, harmoniosamente. Se nós de fato assim quisermos. Porque de fato esse é um grande desafio. E ela conhecendo, nossas almas, porque ela é uma psicóloga de primeira linha, ela já vai nos justificando por que é difícil a gente se desamarrar desses hábitos mentais equivocados. Ela diz: em decorrência das vivências anteriores, ficaram mais profundamente marcados os pensamentos de dor, angústia, pessimismo, em razão da força desequilibradora. São essas evocações inconscientes que primeiro assaltam a casa mental do indivíduo no seu cotidiano. Joana está fazendo análise psicológica do porquê que é difícil a gente mudar o nosso hábito mental. Porque ela está dizendo o que mais profundamente a gente guarda lá no nosso inconsciente. Por que é mais fácil guardar um registro de trauma, de pessimismo, de dor e de angústia? Porque as emoções desequilibradas nos impactam a alma. Comumente, a gente grava, geralmente é aquilo que nos trouxe uma grande comoção. E além de tudo, como a gente tem tendência, de sempre ver o lado negativo da vida, aí é que a gente reforça esse hábito mental. Então, no fundo, ela está nos explicando que é por conta dessa energia desequilibradora, da dor, do trauma, da violência, que é comum que a gente acaba guardando muito mais esses hábitos mentais do que os hábitos mentais positivos. Mas aí, ela complementa, porque ela não quer que a gente fique paralisado, se justificando. Por que eu penso assim, eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim? Como muitas vezes nós assim o fazemos. E nos propõe mudanças, porque ela diz que nós não devemos nos tornar vítimas espontâneas do nosso pessimismo. Quando Joana nos diz que a gente não deve se tornar vítimas espontâneas, é porque ela sabe que está nas nossas mãos a capacidade de transformação. A gente quer redescobrir-se uma nova pessoa, a gente quer ir lá, começar a sedimentar, regar e cuidar de novas potências iluminativas, a gente precisa criar novos hábitos. E aí ela nos apresenta: a princípio, a acomodação
levará o indivíduo a repetir-se, a não acreditar no êxito da experiência em formação. Ela já sabe das nossas fugas psicológicas, gente. Por isso que ela nos traz essas advertências. Porque o que Joana está dizendo? Como a gente já está muito acomodado em ser o que a gente é, aí a gente hoje, começou a ter novas experiências, está dando novas oportunidades de transformação, começou aquele ânimo novo, agora eu vou mudar, agora eu vou traçar novas estratégias de mudança, eu vou criar hábitos mais salutares, eu vou abrir mão daquilo que me desequilibra, vamos começar a mudar. É assim? Não é assim. Não é no estalar de dedos. E é justamente por conta disso, a experiência ainda está em formação, a semente ainda está sendo lá, cultivada, e a gente já está dizendo, não vai dar certo não, eu não consigo, é porque é muito difícil. Nós fazemos isso. E acabamos largando de mão o grande projeto existencial que cabe a todos nós a estarmos aqui reencarnados. E aí ela nos assevera, cabe-lhe insistir e perseverar, abrindo novo espaço no campo mental viciado, plantando sementes novas do otimismo e da esperança, a fim de sair do estado doentio. Logo em seguida, começar a valorizar tudo quanto se encontra à sua volta. Insistir e perseverar. Porque ninguém vai limpar uma história milenar de equívocos do dia para a noite. Ninguém vai transmutar esse joio numa plantação só de trigos, sem trabalho, sem esforço. Insistir e perseverar deverá ser o nosso lema para a nossa transformação moral. Porque ela sabe que nós estamos acomodados, que estamos viciados, que estamos petrificados. E sem o jogo da insistência e da perseverança, nós não iremos, de fato, assumir um processo legítimo, honesto e seguro de transformação moral. Porque sempre voltemos a Kardec. Se de fato queremos dar sentido ao Espiritismo em nossas vidas, precisamos sempre reverberar em nossa alma quando Kardec nos coloca que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça em domar as suas más tendências. É aquele que traça como projeto mais importante da sua reencarnação a transformação moral. E não é se justificando, dizendo, é porque é muito difícil, é porque você não está na minha pele, é porque você não sabe o que é que se passa na minha cabeça, é porque... Não é por aí que a gente vai assumir um compromisso responsável com a nossa encarnação. Com essa grande oportunidade que foi presenteada por Deus em forma de perdão, para dizer, filhos, todos nós somos potência, todos nós temos poderes inimagináveis de transformação interior. O que a gente precisa fazer é começar a faxinar. E se essa faxina não vai ser completa nessa vida, na outra, porque talvez o trabalho seja muito árduo, comecemos. O vício mental vem, o mau pensamento vem, o pessimismo vem? Claro que vem, a gente está habituado a isso. Mas agora eu vou dizer, peraí, eu preciso colocar outra coisa nesse lugar, eu preciso ocupar essa casa mental com outros propósitos edificantes, eu preciso eleger os bons hábitos, a boa leitura, a boa música, eu preciso eleger a prece, eu preciso dar espaço para a meditação em minha vida. Então, é só quando a gente começa a ocupar, porque assim, não tem como tirar esse joio se eu não ocupar essa casa de trigo. Não tem como eu substituir esse espaço adoecido de minha mente
sem eu colocar luz. E é esse trabalho de iluminar as nossas almas que cabe a todos nós. E tenhamos todos nós certeza que antes de reencarnar foi esse o compromisso único que todos nós assumimos. Cada qual com desafios específicos, com uma trajetória específica, com uma vida única. Mas todos nós assumimos um propósito único quando pedimos para aqui estar. Deus, eu lhe prometo me tornar uma alma melhor do que eu sou hoje. E para isso nós precisamos redescobrir a nossa história, redescobrir que nós temos potência, redescobrir que nós temos muita luz armazenada lá no supraconsciente, que Joana bem nos coloca, e só está faltando a gente ir lá, acessar, regar, adubar e cuidar insistentemente todos os dias de nossas vidas e outras tantas vidas que assim surgirão. E aí eu gostaria de finalizar com uma leitura de um trecho de uma música do Gonzaguinha que eu acho linda e profunda, chamada Redescobrir, quando ele nos diz: pelo simples ato de um mergulho ao desconhecido mundo que é o coração, alcançar aquele universo que sempre se quis e que se pôs tão longe na imaginação. Vai, bicho homem, fruto da semente, renascer da própria força, da própria luz e fé. Entender que tudo é nosso e sempre esteve em nós. Somos a semente, o ato, a mente, a voz. Não tenha medo, meu menino povo, tudo principia na própria pessoa. Vai como a criança que não teme o tempo. Amor se fazer é tão prazer que é como fosse dor. Muita paz a todos e que o Senhor Jesus seja sempre essa luz a nos fortalecer com seu amor e sua profunda misericórdia.